há uma questão que me parece ser fundamental, que é quando um ser humano diz eu, ele usa o original de si mesmo ou usa o construído pelos outros. O eu que o sujeito usa para pensar, para julgar, para criticar, para atacar, para se defender, ele foi plasmado mais pela família, pela convenção de um grupo, e se fez a imagem e semelhança de uma sociedade e de uma cultura que é dos outros. Então, o problema é como encontrar aquele eu que é próprio, original, e que nasce do íntimo inteligente de si próprio, e não da influência dos outros. Porque o eu é o ponto de referência para tudo. Eu gostei, eu não gostei, eu me apaixonei, eu não sei o que fazer, eu entendi, eu já compreendi, eu não compreendi. Por trás existe sempre o eu, como ponto de referência, como suporte. Agora, aonde é que ele está apoiado, o eu? Tem um ponto de referência no qual ele pode se apoiar com clareza, com evidência, e que dá origem a um pensar que é exclusivamente próprio, original e verdadeiro. Nós temos um eu, continuamos com um eu fictício e impróprio, conduzindo a nossa existência pelas decisões desse eu, que muitas vezes convergem em conflitos, em desavenças, em situações insolúveis. Aqui o problema está sobre o fundamento. O fundamento é uma palavra que os latinos usavam para dizer fundus, mens mentis. Isto é, no fundo, no íntimo, no âmago, no princípio, há uma mente, me ens entes, o ente que eu sou, o ser que eu sou, é uma inteligência, não é uma consciência. Essa inteligência deu uma estrutura existente para mim, um corpo, que é sua palavra, sua expressão, e pelas inúmeras variáveis deste corpo, passam todas as informações desta mente. Mas nós, com nossa consciência, aprendemos dos outros a usar alguns sentidos com exclusão de outros. E talvez o que é mais sério é que o uso dos sentidos não tem referência com os sistemas internos de informação. O sistema nervoso central, com as variáveis emotivas,
com as variáveis endócrinas, e nós vivemos, ou melhor, somos vividos pela mente e não entendemos que isso tudo é linguagem sua para poder construir um eu próprio condizente à identidade minha, a essa realidade, a esse núcleo interno inteligente. Os gregos chamavam nous para dizer núcleo, agente e informante de tudo o que passa pelo corpo. Mente é o ente, o ser que eu sou inteligência de informação que usa o corpo como instrumento para transferir significados e conhecimento para administrar a existência. Então, aqui há uma responsabilidade muito forte, porque nós construímos um eu mais aproximado do real que somos, da identidade que nos foi dada, pelo quanto e pelo como nós percebemos tudo aquilo que o corpo registra, varia e informa. Então não basta o que vemos, não basta o que ouvimos. Tem muitas informações que passam por outros canais do nosso corpo e nós não prestamos atenção e não sabemos decodificar e ler. Agora está, porque o nosso eu muitas vezes, o que? Ele é apoiado no que está escrito na lei. Mas os que fazem a lei produziram algo que é original da natureza? Ou foi uma convenção de opiniões de muitos? Não significa que nós temos que anular as leis, mas nós temos que encontrar um outro ponto de referência para construir um eu que pode auxiliar para aperfeiçoar a lei, para aperfeiçoar o conhecimento, para evoluir e dar um espaço de conhecimento maior daquilo que é próprio da natureza. Então nós temos a responsabilidade de encontrar este eu que seria autêntico, que seria verdadeiro. E para isso há necessidade de dobrar a percepção consciente para também aqueles sistemas internos que o corpo informa. Sistema nervoso central, sistema endovisceral, sistema endócrino e imunológico. Por quê? Porque se os sentidos, eles lá no interior, eles dão a ressonância do que os sentidos externos colheram. E se eu começo a ler uma variável endócrina, uma glândula, eu posso descobrir que ao ver uma pessoa, possa variar uma glândula em mim, que dá uma informação daquilo que ela comunicou a meu corpo. E aí, neste caso, por exemplo, nós podemos usar os órgãos genitais como antenas de informação. E não a lei como ponto de referência para saber o real. Podemos saber segundo a lei, mas desconhecer como acontece a comunicação de um ser vivo com outro.
Isso apenas para... Então vejam que aqui o que eu quero dizer é que tem um percurso no biológico, não estamos falando do psíquico. Porque muitas vezes as pessoas ouvem falar do campo semântico, ouvem falar da interpretação dos sonhos e já acham que conseguiram entender a autopsicologia. Mas tem todo um percurso no biológico que eu preciso apurar a percepção para decodificar a informação. E esses 4 sistemas do biológico são fundamentais porque eles são a ressonância daquilo que toca os 5 sentidos externos. A ontopsicologia amplia o raio da percepção para poder ter um conhecimento mais condizente à ordem da vida humana. E esse ampliamento passa pelo biológico e depois atua no psíquico, porque é organísmico, não é somente orgânico. Nesse organísmico entra a emoção. Além da emoção, existem as reações e as variações dos símbolos da fantasia e dos símbolos oníricos produzidos durante a noite. Passando por este percurso biológico e depois percurso organísmico, é que nós podemos ter acesso ao campo semântico, que é o modo como a vida comunica a si mesma. Na ontopsicologia se trata de um trabalho constante de introversão da consciência para poder construir um conhecimento de valor para administrar e conduzir a existência sem errar. Porque toda mudança que pode acontecer no social nasce da melhor compreensão das individualidades que evoluem e se aperfeiçoam no conhecimento, e nunca de uma ideologia. Então, olhando isso, por exemplo, o que nós temos? Que a sensorialidade dá ao externo. O externo, não do objeto, mas do reflexo que os sentidos colhem. Então, nós temos que medir o valor do conhecimento aprendido dos outros pelo quanto ele serve para nós viver cada vez melhor. E poder, com isso, acrescentar algo que vamos descobrindo para poder aperfeiçoar aquela ciência que já foi construída. Este é o ponto em que a ontopsicologia ajuda, porque ela faz a informação dos pontos de continuidade e ligação dos setores científicos que foram construídos para poder chegar a um conhecimento perfeito da ordem da vida e da ordem daquilo que dá o valor de identidade minha a ser realizado na história. Este seria a noção. Recuperar o eu, que foi construído pelos outros, para que este eu possa se tornar condizente à identidade minha, e este eu ser o condutor das relações humanas que propiciam vantagem de evolução minha e de utilidade também para os outros. Porque o eu
individual autêntico está sempre inserido dentro do meu natural. A natureza nos dá a possibilidade de nascer numa dimensão maior dentro da qual nós vamos pertencer e podemos nos servir para poder, aperfeiçoando este eu que eu sou, recuperando a verdade dele, ser contributo de aperfeiçoamento da natureza do humanismo. Quanto mais o eu é feito segundo aquilo que é próprio e específico da identidade que eu sou, da mente própria que eu sou e que dá a diretiva do existir, tanto mais eu contribuo para a melhoria da natureza e para o humanismo social. Isto é a tarefa de cada um. É esta primeira responsabilidade que a ontopsicologia fala. Há uma necessidade de autenticar o eu de cada indivíduo. Então, revisar o eu, autenticar o eu e revisar os modos de raciocinar e os modos de construir lógica, para ver se a lógica e o raciocínio eles têm origem na identidade da mente humana ou elas são simplesmente apoiadas em pressupostos que não têm que ver com a identidade humana, que são de interesses, motivações de interesse, que são inúmeras. Quer dizer, eu estou sempre num emaranhado de informações dos outros para sempre ser determinado, controlado e definido no modo de pensar, agir, raciocinar e fazer lógica por uma motivação que eu tenho que acolher que não é minha. Essa motivação pode ser diversificada, infinita, dos modos, mas por isso mesmo ter perdido o contato com o valor íntimo da vida, com a inteligência própria. Por causa que ora é por um motivo, ora é por um outro motivo. Eu sempre vou apoiar as coisas nas minhas motivações, nos meus interesses, e não no real que a vida me deu como base para mim construir a história com sentido de existência, a história com valor de existência. É isto que a ontopsicologia sugere como necessidade de revisão do eu, porque o eu é o íntimo que controla toda a pessoa. E se esse íntimo é falso, direciona a pessoa de modo falso na história. Então, essa autenticação, esta verdade do eu, se torna indispensável no modo de procedimento da vida humana. Porque este eu tem que estar ancorado nos valores da vida, não nos valores dos códigos, não nos valores das crenças, não nos valores das ideologias, dos partidos, dos inúmeros outros motivos em base aos quais eu apoio o meu pensamento, eu apoio minha lógica, eu apoio o meu raciocínio. Por isso, na ontopsicologia, diz há uma necessidade de revisão da racionalidade individual e uma revisão dos pontos que a ciência nos propõe para ver se eles têm vantagem e utilidade para construir a identidade do nosso ser. Ali estão os dois elementos requisitos pela ontopsicologia. E isto supõe um eu autêntico, que precisa ser recuperado em base à gama de informações organísmicas
que antes nós citamos no início, que tem um percurso biológico e depois tem um percurso psíquico, que precisa ser percorrido para poder chegar à percepção do campo semântico, que é a comunicação específica da vida com a vida. Mas aí o indivíduo, com sua consciência, atinge a visão da linguagem do próprio ser, da própria identidade. E não mais precisa discutir e se opor, mas propor aquele tanto de verdade que os outros podem ou se predispõem a acolher e se dispõem a aprender. Porque a verdade só pode ser dita a quem tem a capacidade de acolhê-la. Senão é melhor evitá-la.